Continuando o nosso cenário político de hoje, estamos falando aqui sobre economia, então você pode tirar sua dúvida pelas nossas redes sociais, mandando sua mensagem, se identificando. Daqui a pouquinho é sua vez de participar. Carol, dando sequência aqui, vamos voltar à nossa entrevista com Elviro Rebouças. Hoje pela manhã a gente estava conversando aqui na nossa redação TCM, viu, seu Elviro? Um colega nosso, o Filipe, que é o chefe de redação aqui da nossa redação, ele disse o seguinte, eu falando para ele que o índice Ibovespa, né, estava em queda, algo em torno de 3%, e que o dólar estava em alta. Ele fez até uma comparação, disse que o índice Ibovespa, quando cai, é bom para o brasileiro, né? Ruim é porque o dólar vai lá para cima e mexe com muita coisa aqui no nosso país. Mas, além dessas questões que envolvem o mercado financeiro, que reage, é muito frágil ao que se coloca na política, por que a gente está pagando muito mais caro pelo básico, seu Elviro? O que está acontecendo com a nossa economia e que atinge diretamente o bolso de nós, da população? Rodolfo, apesar de você ser muito jovem, mas deve ter visto já uma expressão globalizada. O mercado hoje é globalizado. O que se passa em Mossoró virtualmente está acontecendo na China, na Índia, no Paquistão, no Afeganistão, na Coreia do Sul, em todos os países do mundo. Então, a moeda mundial, duas moedas presidem o mercado. É o dólar americano e o euro, que é a moeda comum europeia. Para você ter uma ideia, este ano, 2021, e nós não chegamos ainda a 70 dias do ano, o dólar já subiu no Brasil 15%. A desvalorização do real, já este ano de 2021, ultrapassa 15% em relação ao dólar americano. A nossa moeda está frágil. Por quê? Porque é uma das moedas que mais caíram no mundo em torno de valorização a par ao euro e a par o dólar. O dólar fechou hoje, ele que foi implementado em 1994, no governo de Itamar Franco, sendo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, ele atingiu hoje a mais alta cotação de 94 para cá. E se eu não estou enganado, aí se vão 26 anos pelo menos. 20 anos da década de 2000 e 6 anos de 94. De 26 anos para cá, desde que o real passou a ser real, ele que era cruzeiro, passou a ser cruzeiro real. Tem uma tal de URV, que era unidade de valor, URV, unidade real de valor, e passou a ser real. Ele hoje, dia 9 de março, atingiu R$ 5,80. E os analistas, os economistas, já preveem, se continuar com a tibieza fiscal, o Brasil com 90% do seu PIB comprometido com dívida pública. 90% do PIB, e eu falei há pouco tempo que o PIB do Brasil era 1 trilhão e 300 bilhões de dólares americanos. 90% disso está comprometido com uma dívida pública, sem fazer a reforma tributária, sem fazer a reforma administrativa. A duras penas foi feita em 2019 a reforma previdenciária, que daria um colchão de liquidez durante 10 anos de aproximadamente 10 bilhões de reais à economia nacional. Pois fique certo que nós gastamos no ano passado 250 bilhões de reais que não estavam previstos. Aliás, eu estou enganado. A previsão era de 1 trilhão de reais e terminou a reforma previdenciária saindo por 850 bilhões de reais. Só o ano passado, 255 bilhões de reais foram gastos com esse auxílio emergencial necessário para satisfazer a fome dos mais carentes, dos mais necessitados. Se o real se desvaloriza, o petróleo, você citou aí, os combustíveis, a moeda do combustível, que a potencialidade maior é no Oriente Médio, como um dos maiores produtos, aqueles países, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que produzem em quantidade, a Rússia, que fica na Europa, mas produzem em quantidade espetaculosa petróleo nos Estados Unidos, a moeda é dólar, ou então é euro. E o real vai de ribanceira abaixo, enquanto as outras moedas, quando uma cai, a outra está subindo. Se este ano, 2021, 15%
o real já perdeu o valor com relação ao dólar, nós temos que admitir que as mercadorias seguem uma tradição, ou importadas ou fabricadas no Brasil, mas tem um preço comum a ser pago no Brasil ou fora dele. Nós somos exportadores. O ano passado, para você ter uma ideia, a indústria brasileira despencou no PIB 3,5%. Só a agropecuária salvou-se, crescendo 2%. O consumo das famílias, apesar das famílias terem se multiplicado, diminuiu 5,5%. O governo deixou de gastar em investimentos 4,7% com mais 0,8%, 5,5% gastou a menos em relação a 2019. As nossas exportações desceram um pouco, 1,8%. E as nossas importações, é o que nós importamos para vender no Brasil, inclusive petróleo, 10%. A construção civil teve uma queda no ano passado de 7%. Entre os principais setores, houve somente a agropecuária, com 2%, enquanto que a indústria caiu, os serviços caíram 4,5%, e tudo isso é um resultado da pandemia, da Covid. Diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus, mesmo quando a flexibilização do distanciamento social, muitas vezes, permaneceram, digamos assim, receosas de consumir, principalmente os serviços que não podem provocar aglomeração, avaliam o contador nacional de contas do IBGE, que é Rebeca Pares. Já hoje eu conversei por telefone com a Fundação Getúlio Vargas, que tinha uma estimativa de um crescimento de 1,4 a 1,5 de crescimento do PIB para esse ano. Está refazendo as contas e já vai em 1,2 como crescimento. Então, os salários sobem poucos, o desemprego, 14 milhões de brasileiros com mão ativa para trabalhar sem emprego, 14 milhões de desempregados, a renda, portanto, sem auferir renda, e os preços continuam subindo porque a nossa moeda está em desvalorização. A Bolsa ontem, uma notícia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido, os processos contra eles em segunda instância, tinham sido todos eles tornados esse julgamento nulo numa decisão monocrática do ministro Fachin, ex-Fachin. Só por isso a Bolsa caiu 3,98. O dólar subiu muito. A repercussão internacional de tudo isso o que vai ser feito em 2022. Vai ter uma nova eleição. Lula, da maneira como está, poderá ser candidato a presidente da República. É elegível como qualquer cidadão. E, sendo elegível, não prega, nunca pregou, e ele não vai pregar medidas liberais, medidas de economia privada, como o presidente Bolsonaro prometeu e não tem feito até agora. Tem ficado na conversa, naquele mimimi do Palácio do Planalto para o Palácio da Alvorada, aquelas entrevistas engendradas no portão, na saída, na entrada do Palácio da Alvorada. O Congresso Nacional lentamente aprecia as matérias que lá chegam e o tempo vai passando, as economias vão se sobrepujando, estão aí crescendo a Alemanha, Inglaterra, que é o Reino Unido, os Estados Unidos, a China, o Japão, e nós estamos ficando atrás. Estamos atrás da Coreia do Sul, que fica na África, o único país da África, lá no sul da África, e nós estamos ficando atrás. O Brasil não é hoje uma economia pujante, como foi no passado, enquanto a pobreza nossa está respaldada no rosto, na fisionomia e na falta de entusiasmo que nós estamos vivendo. Seu Elviro, em relação à ligação entre economia e política, o que é que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro influencia nessa questão do PIB também e sobre a relação com Paulo Guedes? Paulo Guedes chegou a dizer ali no início, durante a campanha eleitoral, no iniciozinho, aliás, da gestão, que o dólar não chegaria a R$5. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que alteraria a política de preços que foi instituída por Temer. Não aconteceu isso, está acontecendo o oposto de tudo isso que foi falado. Houve um erro aí por parte da equipe econômica? Ô, Carol, eu posso lhe dizer que em economia tem um paradigma que esse é básico, seja ele na Ásia, na Oceania, na África, na Europa ou na América, em qualquer continente. É a credibilidade. A palavra tem que ser exercida e tem que haver credibilidade no país. Eu vi muitas vezes, como telespectador, e você deve ter visto também,
e os nossos assinantes com certeza viram, Ivan Núvio aí, que é um grande jornalista, também fez essa leitura, Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, dizendo que não entendia nada da economia. No governo dele, quem ia resolver era o famoso posto Ipiranga, era Paulo Guedes, porque ele se dava o direito de dizer que não entendia da economia. E agora o que nós vemos é o contrário. O ministro da Saúde, o Pazuello, que é um general de divisão do Exército Nacional, que pouco entende de saúde, ou quase nada entende de saúde, tem virado toda essa pandemia como ministro da Saúde. Ele chegou a dizer que ia comprar a vacina da coronavírus, do Butantan. Aí, no outro dia, o presidente da República disse: eu não aceito comprar. Os dois se encontraram, foi numa fase, ambos tiveram a Covid, tanto Pazuello quanto Jair Bolsonaro. O presidente foi visitar o Pazuello e o que ele disse, de uma maneira até, me parece, cínica, é de que manda um e o outro obedece. Ou seja, eu disse que ia comprar coronavírus, mas o presidente não quer que eu compre, não vou comprar e está resolvido. Então, o Brasil levou essa doença que tem dizimado milhões e milhões de vidas no mundo todo, e no Brasil 270 mil vidas já foram ceifadas de uma maneira até traiçoeira, levou-se na base da improvisação. Só agora, quando o mundo todo, as manchetes do New York Times, do The Jornal, do Washington Post, os maiores jornais da Europa e da Ásia falam do que está acontecendo no Brasil, é que o governo se preocupa e tem de comprar a vacina fabricada em qualquer país do mundo. Se Cuba disser que está fabricando uma vacina e ela combate a coronavírus, com certeza o governo brasileiro vai atrás de Cuba para comprar a vacina lá. Mas tudo de forma improvisada, de forma não assentada nos princípios da metodologia científica, tecnológica, do ponto de vista médico, infectologista. Tudo foi feito, digamos assim, às traças. Só agora é que o governo começa a se preocupar, e me parece que essa preocupação é muito mais eleitoral do que com a saúde do brasileiro. O senhor acha que para este ano de 2021 o povo brasileiro vai ter uma tranquilidade com relação à economia, ou a gente vai ainda penar bastante, pagando muito mais caro em tudo que a gente já vem pagando, em virtude até de tudo isso que o senhor detalhou aí sobre as ações do presidente Bolsonaro? Eu desejaria ser um otimista nesse momento para lhe responder de forma otimista. Mas antes de ser otimista, eu procuro ser sincero com as minhas opiniões e com o que eu penso. Nós teremos um ano tão difícil, ou mais difícil ainda, 2021, do que tivemos o ano de 2020. Essa pandemia, enquanto não tivermos uma carga vacinal que atinja 60% da população, e somos 212 milhões de brasileiros, 60% significa 120 milhões de pessoas 130 milhões de pessoas estarem vacinadas. Temos, no momento, pouco mais de 5 milhões de brasileiros vacinados. Aliás, eu errei, 8 milhões de brasileiros vacinados. Enquanto nós não atingirmos a carga vacinal de 60%, ou seja, dos 120, 130 milhões de brasileiros, não teremos paz, não teremos sistema nervoso consistente para levarmos uma vida melhor. Viveremos trancados em casa, com medo de que a doença covarde e desleal, desumana e letal bata às nossas portas ou chegue através do vento, e todos nós, mascarados ou não, dentro de casa mascarados, na rua mascarados, ou dormindo obrigatoriamente sem máscara, nós estamos indolentes para uma tragédia que está se abatendo no Brasil e que é uma doença, uma pandemia, mas tem muito a ver com a falta de responsabilidade de alguns governantes que estão à frente da nossa nação. E eu digo isso sem nenhum soberba de comprometimento político. Eu não tenho comprometimento político. Eu votei no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição. Achei, por falta de opção, votei em Jair Bolsonaro. Mas eu não sou obrigado, por ter votado nele, deixar de dizer as verdades que estou dizendo aqui, que ele brincou com a doença. Quantas vezes ele disse que não era coveiro? Enquanto ficar com esse mimimi e esse negócio aí, essa doença não passa. Procure o cemitério. E quantas passeatas em Brasília não foram feitas
no movimento contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, quando o foco já era a pandemia. As eleições de 2020, que eu disse à época que era uma irresponsabilidade, com o devido respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, mas uma irresponsabilidade levar 140 milhões de brasileiros às urnas em plena pandemia. O que se fez? Pegou-se a Constituição, a eleição marcava para o primeiro domingo de outubro e adiou-se para o dia 15 de novembro, que é um feriado nacional, dia da proclamação da República. E o segundo turno para o dia 28 de novembro. 45 dias com adiamento. A doença passou para dezembro, passou para janeiro, fevereiro, chegou em março e nunca teve tão letal, nunca se espalhou tanto como agora, no mês de março de 2021, onde já morreram em fevereiro e março mais do que qualquer outro mês, com exceção de julho de 2020. Com exceção de julho de 2020, fevereiro de 2021, 90 dias após as eleições, foi o mês que morreu mais gente no Brasil. Então, eu não posso acreditar que isso esteja certo, quando não devia ter havido eleição e que os prefeitos e prefeitas que estivessem ocupando os cargos fosse feito uma PEC, um projeto de emenda constitucional, permitindo que eles tivessem mais 2 anos de mandato e não pudessem concorrer à reeleição para coincidir as eleições gerais do presidente da República vereador no ano de 2022. Era a minha opinião na época e continua sendo hoje. Embora eu respeite as autoridades constituídas, e não estou aqui para chorar de um leite que já foi derramado. Mas houve incúria, houve falta de prudência, houve falta de maior assertiva com relação à letalidade, à mortandade que essa doença vinha nos atingir. É minha opinião. Seu Elvírio Rebouças, a gente tem aqui a participação do Niel do Sumaré. Niel, depois eu vou passar o recado diretamente para o vereador que você está dizendo aqui, viu? Obrigada pela audiência. A gente tem o Geraldo que está parabenizando os apresentadores e o entrevistado pela capacidade com que fala. Nós temos também participação aqui da Rose do Costa e Silva. Rose, infelizmente não temos mais tempo para a sua participação. O Lázaro está perguntando sobre as vacinas dos especiais. Lázaro, como a gente já respondeu para você aqui, essa vacina do 4º grupo, aliás, do 3º grupo, deve sair aí daqui a alguns meses. Vamos esperar para o 2º semestre, certo? Seu Elvírio Rebouças, muito obrigada. Não temos tempo para mais nada. Muito obrigada pela participação, pela conversa no programa de hoje. Carol, se você me permite, Carol, se você me permite... Rapidinho, 10 segundos. Morreram hoje, dia 9 de março de 2021, 1.954 pessoas no Brasil pela pandemia. O maior número de mortos em toda a pandemia. Hoje, 9 de março de 2021, morreram 1.954 pessoas no Brasil. Ou seja, está chegando a 2.000 mortes por dia. Se alguém acha que isso é pouco, é porque é brincar com o sofrimento e a vida alheia. Muito obrigado, senhor Elvírio. Eu agradeço a convite de vocês e estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. Carol, no cenário político da TCM, que é a voz do Mossoró, falando para o Rio Grande do Norte. Boa noite, senhor Elvírio Rebouças. Muito obrigado pela disponibilidade e até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite.